Olá, bem-vindo a todos. Esse é o canal aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. Queria agradecer a presença de vocês todos, dizer que aqui é um pedacinho da nossa casa, né? Que é a regional aqui, e se sintam-se à vontade. E eu gostaria que vocês iniciassem cada um se apresentando, seu nome, quanto tempo você é cirurgião plástico, o que você faz aqui, onde você trabalha aqui em Goiânia, para que as pessoas saibam de onde que vocês vieram e onde vocês estão aqui. Olá, meu nome é Paulo Renato de Paula. Estou no mercado trabalhando diretamente com a cirurgia plástica há 28 anos, pouco mais talvez, né? Atendo lá no Orion, consultório, e opero no Hospital Einstein, lá no mesmo edifício. Ok, meu nome é Tiago Machado Pinto. Eu sou formado em medicina há 22 anos e sou cirurgião plástico há 17 anos. Nasci em Goiânia, estudei aqui na nossa escola, na UFG, e minha residência, minha especialização foi na Universidade Federal de Uberlândia. E me sinto em casa aqui, como o doutor Fabiano falou, aqui na nossa regional a gente se sente em casa. Eu sou sócio da Clínica Livive e opero no Hospital NIC. Boa noite, meu nome é Raquel Eckert Montandon, eu sou formada há 27 anos e exerço a cirurgia plástica há 23. Eu atendo consultório no Hospital Unic e realizo cirurgias tanto no Hospital Unic quanto eventualmente no Hospital Einstein. Bom, eu queria então começar. Vocês preferem primeiro as damas, os mais novos, os mais velhos? Então nós vamos começar perguntando aqui, já aproveitando a presença da Raquel. Raquel é a nossa anterior presidente aqui da nossa sociedade, que nos deu muito apoio e suporte para a gente poder chegar aqui. E mérito seu, doutor É Fabiano. importante então a gente perguntar quais são os desafios da cirurgia de face hoje. Eu acho que a cirurgia de face mudou muito, porque o conceito antigo de a pele muito esticada, ele mudou completamente. Hoje a gente utiliza o reposicionamento das estruturas conforme deve ser feito, porque nós sabemos que com o envelhecimento facial, essas estruturas vão mudando da posição malar, onde predominam na face mais jovem, e vão cair, como se caíssem para uma região inferior. Então, a gente descola a pele e faz o reposicionamento dessas estruturas profundas. Isso é um divisor de águas muito grande na cirurgia plástica. Além de tudo, nós fazemos muita abordagem de gordura profunda do pescoço, porque a antiga lipo de papada que as pessoas tanto faziam, a gente sabe que hoje não é efetiva na maioria dos casos, não tem um resultado mais duradouro. Então, hoje a gente trabalha esses planos profundos, o que traz melhores resultados, maior durabilidade do resultado e maior naturalidade. Todas as pessoas buscam uma face rejuvenescida, com o aspecto jovial, com o aspecto descansado, mas não querem um rosto cujas características mudem, não querem um rosto esticado demais, não querem, assim, o que a gente considera errado e estigmas de uma cirurgia mal realizada. O maior desafio da cirurgia de face, a cirurgia de face, na minha visão, nessas 2 décadas de medicina, eu acredito que dentro da cirurgia plástica foi o que mais evoluiu, né? Não tem dúvida sobre isso. A cirurgia de face, conforme a doutora Raquel acaba de colocar, a ideia de rejuvenescer, de trazer de volta características perdidas pelo paciente no envelhecimento, é algo que, sem sombra de dúvidas, a gente consegue, pelas técnicas atuais, alcançar de uma maneira que há 15 anos atrás era intangível, né? Então, isso ficou muito mais, sem sombra de dúvida, ficou algo muito mais palpável. Por outro lado, trazer isso para o paciente, mesmo durante a consulta médica, nem sempre é fácil. Muitas vezes o paciente tem aquela ideia de que o procedimento minimamente invasivo, o preenchimento, outros procedimentos que também sou adepto e realizo, pode dar um resultado muito mais natural, o que não é verdade. Quando a gente vai agregar volume numa face, a gente pode conseguir grandes resultados, pode ser normalmente algo que é muito prático de ser realizado,
Mas sempre, se a gente tem que agregar volume numa região, reposicionar a pele através dessa volumização, com certeza as características vão ser mudadas, em maior ou menor intensidade, dependendo de cada caso. Enquanto que na cirurgia plástica de face, nós temos como oferecer para o paciente diferentes tipos de técnicas para cada perfil de paciente, não só para aquilo que o paciente deseja alcançar, mas para o seu perfil também. Eu preciso de estar bem daqui tantos dias. Então, talvez não dê para indicar aquela cirurgia profunda. Eu sou adepto do Deep Plane, nem sempre é possível a gente ter uma recuperação tão ligeira assim. Então, isso tem que ser discutido. Mas uma coisa é um recado que eu acho que todos nós temos para os pacientes. Sim, o resultado de um facelift tende a ser muito mais natural do que o resultado de um procedimento minimamente invasivo que tem o objetivo de rejuvenescer. Eu acho que um dos desafios é a naturalidade. Eu até tenho um certo medo, um certo receio de utilizar essa palavra, uma vez que a naturalidade, para alguns pacientes, eles entendem que você fez pouco. Mas eu acho que o objetivo é você... É igual a paciente que teve no consultório, uma das pacientes hoje me falou assim, tem 4 meses. Doutor, o que eu mais gostei é isso, eu não deixei de ser eu mesma. Então, acho que esse, para mim, é o maior objetivo. Então, eu tenho um receio até falar para o paciente essa naturalidade, mas isso é isso, a paciente não mudou suas características. Ela ganhou 10 anos, 15 anos, às vezes, sem perder as suas características. E eu acho que o segundo desafio é o limite entre a dermatologia, a própria cirurgia plástica mesmo, a não invasiva, como o Thiago mesmo falou, e realmente a gente conseguir achar esse meio termo, até que ponto que você deve ir ou pode ir com os tratamentos não invasivos, como os preenchedores, bioestimuladores, as tecnologias, como outra forma da vida. Então, esse eu acho que é um desafio que nós temos que achar. Acho importante. Interessante que vocês começaram a falar aqui, eu fiquei refletindo sobre o que vocês estavam dizendo em relação aos desafios que nós temos. Porque se a gente pegar os últimos 30 anos, como a cirurgia plástica ela é diferente. Sim. Seja por causa das técnicas, seja por causa das tecnologias, seja porque tudo que foi agregado durante todo esse período. E talvez um dos maiores desafios que nós vivemos hoje, como cirurgiões plásticos e na cirurgia plástica, e aqui falando da cirurgia na face, seria a não banalização do que é uma cirurgia de face. E eu falei isso por quê? Porque o Thiago falou aqui muito bem, assim, olha, não tem como eu comparar um procedimento cirúrgico na face com um preenchimento ou com um bioestimulador, tudo isso associado, porque são coisas com objetivos diferentes e que vão trazer resultados diferentes, tempo de durabilidade diferente. Então, a discrepância é muito grande. Porém, a gente compreende que muitas vezes o que é passado, o que é referido, é colocado como se nada disso tivesse complicação, tudo isso era muito bom, é duradouro, é eterno, é maravilhoso, e o que a gente sabe que não é a verdade. Então, acho que você tem um dos grandes desafios que nós temos hoje é de como transmitir essa mensagem para o nosso paciente, seja nas mídias, seja no seu consultório, de que uma cirurgia, ela tem sim o seu grau de complexidade, ela precisa ser feita por pessoas muito bem treinadas. A gente considera, dentro da cirurgia da face, normalmente é a última cirurgia que o residente vai fazer, ou seja, ele fez 6 anos de faculdade de medicina, no seu 6º ano de formação em residência, ele vai estar aprendendo a operar a face pela complexidade, pela seriedade que é isso. E, de repente, às vezes as pessoas começam a colocar isso como é simples, fácil, e a gente sabe que não é. E a minha pergunta, eu vou começar pelo Thiago. Qual foi o seu caso mais desafiador de uma cirurgia de face, Thiago? Olha, é fácil de responder isso, porque não tem tanto tempo assim. Eu até estou pensando aqui se a gente chegou a conversar sobre isso em algum momento. E aí a gente volta um pouquinho nessa questão dos preenchedores, principalmente aqueles que eram muito utilizados há mais de uma década atrás, né? Há muito tempo eu não via um caso com preenchedores inabsorvíveis tão complexo igual esse que eu tive a oportunidade de abordar. Esse tipo de tratamento, ele acaba pervertendo a anatomia
E a anatomia, ela é o caminho, ela é a estrada do cirurgião, né? Então, a gente, quando chega, vai encontrar uma anatomia que não está nem de longe parecida com aquela original, é muito mais difícil de trabalhar. Mas a tecnologia evoluiu. Nesse caso, por exemplo, a gente lançou mão da monitorização dos nervos, dos ramos do nervo facial, e foi uma cirurgia, estava conversando agora há pouco sobre tempo cirúrgico com o Dr. Paulo Renato, e foi uma cirurgia longa. Normalmente eu demoro cerca de 7 horas, 6 horas, 7 horas no livre, demorou 12 horas de cirurgia, né? Mas foi excelente, foi desafiador, e a gente acaba aprendendo nesses casos que são únicos, né? Então, o paciente, ele também é nosso professor. Eu acredito que das cirurgias mais complexas que eu me recordo há um ano atrás, é pescoço. A parte do pescoço é realmente uma parte muito difícil na cirurgia plástica. Porque hoje nós conhecemos que a grande maioria daquelas pessoas que têm um volume muito grande no pescoço contém gordura profunda. Então, é imprescindível a realização da remoção de gordura profunda, eventualmente de alguma parte de algumas glândulas submandibulares, né, glândulas salivares, a fim de oferecer um melhor contorno cervical, melhor a curto prazo e mais duradouro. E concordo com o Dr. Tiago, realmente os preenchedores permanentes hoje têm oferecido um constante desafio anatômico a nós cirurgiões, porque é importante que os pacientes saibam que, primeiro, ao preencher a sua face, para rejuvenescer, você vai volumizar. Isso acaba alterando muito mais as suas características do que otimizando o rejuvenescimento. E, paralelamente, ao fazer a cirurgia, é uma coisa que dificulta a nossa visualização anatômica, conforme o Dr. Tiago falou, e isso pode incorrer em sérios riscos para o paciente, porque todo o rosto, toda a face do paciente é inervado por ramos de um só nervo. Então, esses ramos, uma vez lesados, podem causar paralisias permanentes, né? Então, é muito, muito importante. Hoje, realmente, a presença da monitorização neurológica é importante, só que é uma coisa que aumenta a complexidade, aumenta o custo e aumenta a duração do procedimento, de fato. Eu entro em cada cirurgia, Fabiano, assim, sempre focado, tenso. Por quê? A sensação que eu tenho, que é uma cirurgia extremamente delicada, trabalhosa, eu sempre entro mais tenso mesmo. Eu sempre tenho uma sensação que se eu baixar a retaguarda, eu estou dando chance para alguma coisa não sair adequadamente. Então, todo paciente ele é único. Todo paciente, para mim, cada um tem suas características. Alguma coisa é fácil, outra coisa é difícil, outra parte nos remete a repensar no momento o que você vai fazer. Concordo com o pessoal, os preenchedores. Para quem é leigo, que está assistindo, além dos colegas, o que são os preenchedores? É o ácido hialurônico, você tem o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um acrílico líquido que você injeta no corpo. E alguns pacientes não sabem que fizeram uso disso. Semana passada eu operei uma paciente, até eu coloquei no meu story, que o paciente tinha óleo de silicone. Então hoje, de rotina, eu peço ultrassom dermatológico. Então eu entro nessa face tendo uma ideia do que nós temos ali. Que líquido que é? Pode ser preenchedor, mesmo assim, nem sempre a gente encontra exatamente aquilo e temos surpresas. Então, acho que esse é um desafio, não é que nós somos contra os preenchedores, eu acho que ele tem sua indicação, é inquestionável, eles são fundamentais hoje na vida das pessoas mais maduras, digamos assim. São poucas as pessoas que não utilizam, né? Então, eu posso dizer que a gente tem que estar preparado. Eu acho que tem uma outra frase do professor Pitangui, que ele sempre falava, não seja cirurgião de uma técnica só. Então, quando eu entro já pensando no plano A, plano B, plano C. Né? Então, a gente tem que entrar, digamos assim, preparado, armado para aquilo que você for encontrar. Mas que realmente hoje os preenchedores estão dando mais trabalho. Não só os preenchedores, né?
Fios. Tecnologias, fios, tecnologias, ultrafotono, ultraforme, que é ultrassom microfocado e assim por diante, né? Então, seja o Sculptra, Radiesse, ácido hialurônico. Então, é importante deixar claro que eu não sou contra as tecnologias, pelo contrário. Talvez, assim, alguns pacientes a gente venha encontrar uma dificuldade muito grande, eu aborto o plano profundo, com tranquilidade, pensando na segurança do paciente. E vou para uma cirurgia mais clássica. Então, eu tenho plano A, plano B, plano C. Acho que uma coisa que foi muito bem colocada aqui, abordada, e acho que vale a pena você que está nos ouvindo, os preenchedores, eles também têm alguns riscos que é importante falar. Seja ele de grande duração ou seja ele tendo que ser aplicado várias vezes, a gente sabe que, por exemplo, eles formam biofilmes. E esses biofilmes podem facilitar essa área a ter infecções recorrentes. Como também nas áreas em que ele fica duradouro, como foi citado aqui, essa distorção da anatomia. E eu achei interessante numa fala da Raquel, que ela fala, olha, o preenchedor ele dá volume, só que ele não dá estrutura. Então, numa face, quando ela tem que ser trabalhada para mexer nas estruturas da face, você imagina se você coloca volume e aquela estrutura não está preparada, vai acontecer o quê? A face vai cair ainda mais. E aí, às vezes, a pessoa vai colocando volume e vai dificultando ainda mais. E, às vezes, a gente observa muito essa questão, por exemplo. Hoje, infelizmente, a área, principalmente da cirurgia da face, ela tem sido invadida por até profissionais não médicos. Né? E eles fazem esse tipo de algum procedimento e colocam como se uma técnica só resolvesse tudo, que a gente sabe que não é verdade. O problema é que muitas vezes, por agir dessa forma, acaba criando umas complicações mais graves, mais sérias. Como que vocês têm visto hoje isso no consultório de vocês? O consultório de vocês, o Paulinho já falou aqui sobre a questão do ultrassom dermatológico. Eu acho que essa é uma realidade hoje que chegou. Muitos colegas, inclusive, já têm o próprio ultrassom dentro do consultório, mas que cada vez mais vai fazer exatamente por isso. O ultrassom dermatológico, a gente consegue até compreender qual é o tipo de material que está ali. Porque muitas vezes a pessoa aplicou o material, ela falaram que era um ácido hialurônico, a hora que vai fazer o ultrassom dermatológico, não é. É um material permanente, é um PMMA, é um silicone líquido, é alguma coisa que colocaram e o paciente não sabia. Como tem sido isso no consultório de vocês hoje? Bem, essa história do preenchedor, eu acho ele muito importante. Qual a finalidade desse ultrassom dermatológico, na minha visão? Além dele ser um guia, porque, como você mesmo falou, eu consigo saber se tem um fio, se eu tenho uma glândula acessória, o tamanho, se eu tenho uma glândula reacional, se eu tenho o PMMA, se eu tenho o silicone, se eu tenho o ácido hialurônico, se eu tenho o Sculptra. Ele me sugere. Não é uma garantia, não é uma certeza, mas eu entro sabendo. O interesse de pedir é como um guia, mas também a parte de judicialização. Essa paciente que eu operei semana passada, ela não sabia desse óleo de silicone. E se ela descobrir isso lá na frente, quem que ela vai pensar que colocou? Vai pensar que pode ter sido qualquer um lá para trás, como pode pensar que eu coloquei durante o procedimento. Então, eu acho isso extremamente importante porque pode acontecer, eu posso te dizer que pelo menos uns 20% dos pacientes não sabem que foi injetado um desses produtos. Sim. Então, isso tem sido muito interessante e eu mostro para a paciente. Ela já vem, que vem tudo escrito, né, como todos vocês já sabem, mas vem com aquele desenho, aquele gráfico. Aquilo, para mim, ele é fantástico. E eu fotografo isso sempre. Então, é sempre uma coisa importante. Quanto aos colegas, eu estou pegando, sim, casos complexos, algumas sequelas sérias, né? Algumas com lesão de nervos importantes, e aí um caminho para o colega, por exemplo, o Carlos, né, que trabalha muito com isso, outro colega que trabalha com microcirurgia, e esses dias uma paciente, uma delegada, que não sabia que ia ser feito e teve uma cicatriz de um dedo de largura daqui nessa região. E teve uma lesão importante do nervo, teve um esvaziamento importante da região cervical e foi dado uma puxadinha, com a tensão inteira na pele e virou um queloide. Então, nós vamos trabalhar nessa paciente e essa pessoa foi presa, inclusive já, mas tem chegado com uma certa frequência. A gente, dando
estando do lado de colegas como os que estão aqui nessa mesa, a gente aprende todo dia um pouco mais, né? Eu não tenho dúvida que a partir de hoje eu vou passar a pedir a minha ultrassonografia dermatológica para todos e não para aqueles que eu tenho alguma dúvida. Mas só uma Agora, sugestão, essa tem questão- pessoas específicas que estão fazendo isso brilhantemente, porque eu gosto nem muito da todo doutora mundo. Carolina da Clínica Aro. A própria. Porque o esqueminha que ela faz... Carneiro. Ela deixa... Exatamente. Eu estava Lembro. tentando lembrar o sobrenome. Ela realmente é muito caprichosa. Eu já tive situações... E aí ela faz com as cores no seu Diagrama, né? laudo, faz o diagrama direitinho. Fica muito fácil de mostrar para o paciente. Quando aparece 3 ou 4 cores diferentes, e o paciente fala, não, eu só pus ácido hialurônico. É exatamente isso que o Dr. Paulo Renato está colocando aqui agora. Isso não é raro de vermos no consultório. Agora, a questão das sequelas, o que eu tenho visto de mais assim... Eu gosto muito da cervicoplastia. A cirurgia do pescoço me chama muita atenção, certo? Eu estou próximo de completar meus 50 anos, eu vou fazer minha cervicoplastia de presente de 50 anos, vai ser minha cirurgia do pescoço. A gente tem estávamos discutindo agora há pouco, essa questão da cirurgia de face do facelift proporcionar para o paciente resultados naturais, né? Quando a gente faz uma rinoplastia, quando a gente faz uma mamoplastia de aumento, quando a gente faz uma cirurgia para mudar determinada característica, é possível, sim, a gente deixar o mínimo possível de vestígios da cirurgia, não deixar uma caricatura para trás, certo? E fazer isso da maneira mais elegante possível. Então, na cirurgia de face, a gente pode também não ter nenhum um viés de resultado que deixe claro que a pessoa foi submetida a uma cirurgia, pode ser algo assim muito natural, porém, o pescoço pode sim ser enxergado como o nariz, pode ser enxergado como qualquer outra região que você queira melhorar, as orelhas e assim por diante. Então, eu tenho feito, inclusive, cervicoplastia em paciente com menos de 40 anos de idade. Porque, assim como a doutora Raquel acabou de colocar, a lipoaspiração da papada não é a resposta para a maioria dos casos. A não ser, é claro, paciente bem gordinho, tem um pescoço bem gordinho. Se ele está disposto a passar por um procedimento que vai dar aquele nível de resultado, certo? Que vai ser uma melhora muito aquém daquela que poderia ser possível numa cervicoplastia moderna, né? Essa dos planos profundos, enfim, é algo que é possível de ser discutido com cada paciente. Mas o que eu tenho visto de sequela no consultório, de abordagem de pele, certo? No pescoço, é um pouco assustador. Eu confesso que eu fui atrás da literatura para ver se existia algo assim. Eu peguei uma cicatriz que margeava a borda da mandíbula, certo? E a paciente achou que aquilo estava correto. Com certeza não foi um médico que realizou, muito menos um cirurgião plástico, né? Mas é algo assim, é muito fácil de você mostrar para o paciente como que aquilo não tem como dar certo. Menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, se o pescoço tem uma papadinha aqui, se você tirar a pele nesse sentido, você fez foi deixar esses 2 pontos ainda mais próximos. Piorar, né? o ângulo cervical. Piorar num prazo. Então, isso tem me assustado. Mais até do que os preenchimentos, porque isso é uma coisa meio nova. Eu só vi isso de 2 anos para cá. Eu estou aprendendo também. Eu vou passar a usar ultrassom. Hoje eu uso ultrassom dermatológico só nos pacientes que me procuram, vítimas de complicações de procedimentos realizados por outras pessoas. Mas achei muito interessante essa colocação, porque eu acho que nos norteia bastante, além da proteção judicial. Agora, não sei se a pergunta vai ser abordada. É importante que não fique parecendo que nós fazemos só cirurgia. E o tratamento da face, o rejuvenescimento facial, não é composto só de cirurgia. A cirurgia não afasta a necessidade de realizar a toxina botulínica, de realizar um preenchimento, de realizar inclusive um melhorador de colágeno. Só é muito importante que nós tenhamos em mente o que o Dr. Paulo citou na primeira fala dele. Muitas vezes, um colega não cirurgião fica segurando excessivamente esse paciente com procedimentos que vão prejudicar a cirurgia depois. Quando, na verdade, o mais correto naquele paciente seria primeiro a indicação cirúrgica, evitando lesões, e depois a complementação com esses procedimentos que nós também, cirurgiões plásticos, fazemos de rotina. Você vê,
o tanto que é importante, veja bem, além de você consultar o paciente, ouvir ele, você vê que tem toda uma propedêutica que ela vai se aprimorando. E eu tenho certeza que o ultrassom dermatológico ele chegou nesse ambiente, nesse aspecto, para que no planejamento de uma cirurgia de face isso possa ocorrer. Eu lembro de alguns professores, né, o Barude, o próprio Bozola, que cita algumas coisas que é importante, né, que às vezes em alguma mesa a pessoa colocava um índice de complicação muito baixo né, a gente sabe que as complicações elas ocorrem em procedimento e com quem opera. E esses dias eu estava sentado numa mesa e uma pessoa que era também profissional não médica, falando que fazia pescoço, e eu falando da dificuldade que como era complexa, eu falei, não, mas não tem problema, meus pacientes não voltam com problema. Só que o que esses professores mais antigos nos contavam? Eles nos contavam que não é que eles não voltam em você, eles vão voltar e procurar um outro profissional para resolver aquele problema, porque eles entenderam que não era aquele local adequado para fazer isso. Então, apesar das mídias chegarem e trazerem tanta informação para os pacientes em relação a possibilidades e a escolhas, muitas vezes, talvez um desafio que nós temos é essa questão dos colegas cirurgiões plásticos se posicionarem nas mídias para poder estar explicando isso, estar trazendo essa clareza para que a paciente possa entender a dificuldade, a complexidade, as limitações e poder ter escolhas melhores. Né? Porque o que a gente percebe, às vezes, profissionais que não só que não são médicos, mas profissionais que nem tiveram uma formação para isso, estão falando sobre isso. E o próprio profissional que é formado, que estudou vários anos para isso, né? A maioria dos colegas aqui não ficaram só aqui. Quantos cursos vocês foram fazer fora, fizeram cursos aqui, tudo voltado para esse tipo de cirurgia. E a gente sabe que quanto mais experiente, você fica até mais temeroso. É isso que o Paulo falou aqui, ó. Você entra com o nível de adrenalina lá em cima, falando assim, ó, atento a tudo, plano A, plano B, plano C, o que eu vou fazer aqui, vou começar prestando, focado naquele procedimento, porque você sabe o que você quer fazer, mas também o que você não quer ter com aquele paciente. Né? Então, assim, esse conhecimento é muito importante e é desafiador. E vou começar com você, Raquel. Raquel, por que o paciente que está nos assistindo aqui, por que ele deve escolher um cirurgião plástico para fazer a sua cirurgia de face? Bem interessante essa pergunta. Hoje em dia, nós temos visto uma extrema banalização de procedimentos na mídia. Então, procedimentos realizados por não médicos, muitas vezes aparecem na mídia até pessoas, até profissionais, não cirurgiões plásticos presos, tá? Então, é muito importante que o paciente tenha um discernimento que tudo tem complicação nessa vida, tudo. Se alguém promete resultados, fala que não tem complicações, mostra resultados maravilhosos, assim, só excelentes resultados em mídias sociais, fuja desse profissional. É uma pessoa que está te enganando. Então, é importante que o paciente tenha esse discernimento. E nós, cirurgiões plásticos, nós não somos melhores que ninguém. Entretanto, nós estudamos 6 anos do curso regular de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de especialização em cirurgia plástica. Ou seja, só cirurgia plástica foram 3 anos, nos quais a gente foi aprender a realizar cirurgia plástica no último ano, pela complexidade da anatomia da face e da preciosidade das estruturas que podem ser lesadas numa cirurgia. Então, não é possível que uma pessoa, um profissional de outra área, que tenha feito um curso de curta duração, tenha o mesmo discernimento técnico que nós, que estamos sempre frequentando cursos, sempre nos atualizando, procurando oferecer para o paciente o nosso melhor. A complexidade da natureza biológica mesmo, a complexidade da fisiologia do ser humano, ela tem de ser respeitada, né? Vou dar um exemplo aqui.
recebi às vezes a gente recebe e-mail de tudo quanto é tipo de propaganda, né? Eu recebi um e-mail de uma propaganda de um curso de 6 horas de Botox, para você aprender a fazer Botox, né? E aí eu olhei aquilo, abri, olhei, a gente fica perplexo, porque vão acontecendo essas coisas e a gente pensa, não, isso aqui foi o pior que eu já vi, né? Mas lá estava as fotinhas, tinha um videozinho mostrando uma fila de pessoas que seriam os modelos, né? São pacientes que são verdadeiras cobaias ali. Mas veja só, quando você pensa na toxina botulínica, o que mais evoluiu nesses anos todos de toxina botulínica não é porque tem mais de um tipo de toxina hoje, não só o Botox. O que evoluiu mais foi a forma de aplicar, né? Diferentes aplicações da toxina botulínica, inclusive fora da cirurgia plástica, mas só dentro da cirurgia plástica, só na face, me passa na cabeça 5 aplicações. Aqui, a maneira que a gente envelhece o terço superior da face tem muito mais a ver com a nossa mímica do que com a gravidade, né? Então, o Botox, nesse sentido, sim, ele tem um efeito preventivo, ou retardador da posição do supercílio, da qualidade da pele e assim por diante. A toxina botulínica pode ser aplicada nos poros da face para poder melhorar muito a qualidade da nossa pele. Inclusive, a gente pode fazer isso para preparar um nariz melhor, para fazer uma rinoplastia. A gente pode fazer a toxina botulínica. Quando a gente faz uma cirurgia complexa, como é o pescoço profundo, é importante usar a toxina botulínica nas glândulas salivares, submandibulares. Eu gosto de usar, a gente pode, guiado por ultrassom, aplicar nelas antes da cirurgia, né? Isso, na minha visão, pode deixar até mais seguro o risco de fístulas, né? Que é produzir a saliva e sair por fora da pele, e aquilo pode dar um trabalhinho depois e um certo desconforto para o paciente. Então, assim, tem muitas coisas diferentes que podem ser utilizadas. Como é que você pode, em 6 horas, ter esse entendimento? Quando você vai aplicar a toxina botulínica nos pontos clássicos, é importante ter um entendimento por que você está fazendo aquilo. Músculos vão ter uma vetorização para um lado daquela pele e outros vão ter para o outro lado, né? E a gente está falando, na verdade, de 12 pares de músculo no mínimo, né? Então, não tem como, em 6 horas, um profissional, ainda mais que não é médico, ter essa noção. Isso é impossível. Eu concordo absolutamente com vocês dois. E o que a Raquel falou é procurar profissional preparado, gabaritado, que tenha uma formação. E não é difícil encontrar. Entrar no site da nossa sociedade é um dos pontos mais importantes que nós temos. Em qualquer área que a gente venha trabalhar, seja na clínica, seja na área cirúrgica, qualquer área cirúrgica, existem complicações. O que nós queremos é que tenhamos um mínimo de complicação. Como dizia o Vladimir, falecido Vladimir, colega nosso cirurgião plástico, não está mais aqui entre nós, que ele, num congresso, ele mostrou, ele estava sentado do lado dele, e falou assim, ali, Paulinho, ó, tive todas essas complicações. A diferença é que a gente sabe tratar. Porque não tem como você não ter complicação. Só não tem complicação quem não opera, ou quem não teve tempo suficiente, ou quem está mentindo. Porque é uma realidade. O que nós queremos? Que essas complicações sejam mínimas e que você consiga trabalhar em cima delas. E relembrando, não é só na cirurgia plástica. Só dá a impressão que é só na plástica que tem. Qualquer cirurgia pode ter. Só que os riscos são muito pequenos, são raros muitas vezes. Mas eles existem. Hoje mesmo uma paciente perguntou, doutor, não tem risco não, né? Eu não ali várias vezes. Tem. Aí eu fui explicar para ela, como eu já havia explicado, o nosso termo de consentimento colocado ali. Então, é muito importante, como o Thiago falou, procurar um profissional que tenha essa formação para trabalhar e ajudar a resolver essas complicações ou minimizá-las. Porque um profissional que não está gabaritado, ele não vai conseguir resolver isso. Então, antes de mais nada, procure um profissional. E não é difícil. Cuidado com o Instagram. Isso era uma coisa que eu queria deixar essa mensagem depois. Você tinha me falado de desafio. Para mim, um dos maiores desafios hoje é conseguir mostrar para o público que chega no consultório que é isso, que cirurgia tem coisas que podem acontecer, que nós não fazemos milagres, nós melhoramos. Uma pessoa, por exemplo, estamos falando de rosto, de face, que tem um rosto
muito redondo. Quer ter um rosto super magro, com a mandíbula muito retraída e que quer ter uma mandíbula muito avançada naquele procedimento com absolutamente resolver tudo, pescoço magrinho, fininho, bem definido e um rosto que ficasse magro. Eu vou trabalhar com a matéria-prima que esse paciente vai me trazer. Se ele me devolve, me entrega uma madeira, eu vou entregar uma madeira esculpida, né? E assim por diante. Então, esse para mim, é o desafio, é o Instagram na atualidade. Bom, acho que vocês viram aqui foi extremamente esclarecedor e o que os colegas colocaram é, primeiro, quando você vai procurar fazer um procedimento na sua face, na face não tem como esconder. Aquilo que ficar alterado vai ser mostrado de uma forma muito clara. As pessoas vão observar isso, que é diferente, às vezes, com defeito no corpo, que você cobre com a roupa e consegue encobrir isso. Mas a face, você não consegue isso. Você vê que para o cirurgião plástico, e aí é interessante porque a especialidade de cirurgia plástica é uma especialidade que ele vai ficar ali intensamente 3 anos estudando tudo sobre cirurgia plástica. Então ele vai fazer corporal, vai fazer mama, vai fazer nariz, vai fazer face. Ele vai se dedicar especificamente àquilo para poder trazer isso. E aí ele tem experiência passada por todos aqueles professores ali da residência, são anos de formação, dedicação, quantos anos de estudos, até porque você não tem uma técnica para todos os pacientes. Você tem uma técnica voltada para aquele perfil de paciente. E aí o que o Paulo falou muito bem aqui, olha, de acordo com a sua matéria-prima, de acordo com aquilo que é a forma da sua face, a estrutura óssea, a questão do volume de gordura que você tem, a questão de como é que estão essas estruturas de baixo aí do músculo do pescoço, você vai ter abordagem diferente. E se o cirurgião não tem toda essa ampla gama de opções para poder tratar e cuidar de você disso, isso vai trazer, às vezes, um resultado insatisfatório ali, porque não tinha como fazer. Além disso, a experiência do cirurgião, ele vai falar para você, olha, isso que você está procurando, essa cirurgia não vai poder te dar isso. O que a gente pode fazer é melhorar aqui, melhorar isso. A gente pode melhorar, mas nem sempre ela vai conseguir trazer aspectos para sua face que beiram aí 20, 30, 40 anos atrás, que muitas vezes a pessoa procura achando que a cirurgia pode proporcionar isso. Então, essa clareza, essa sinceridade, ela vai vir. E cirurgiões experientes, eles vão trazer isso para você e falar assim, ó, você nem tem indicação de fazer uma cirurgia, talvez sua indicação seja só preenchedor por enquanto. E trazer essa tranquilidade. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que as mídias, elas são fotos. Ninguém vai colocar foto de paciente que deu resultado ruim lá e colocar lá anunciando lá o paciente que ficou torto, a cara que não ficou legal, a cânula que saiu e às vezes ficou essa marca, essa cicatriz horrível aí atrás. A pessoa não vai colocar isso, ela vai colocar só uma foto trabalhada, artística, para colocar, para mostrar o quanto melhorou. E se a pessoa não conhece a outra pessoa, ela também não vai ver isso. Nós tivemos já aqui em casa, inclusive que na regional, um colega fez a cirurgia da face, uma pessoa famosa. Passado um certo tempo, 3, 4 meses, essa pessoa depois apareceu como se tivesse feito com outro profissional preenchimento na face. E colocou lá, olha o tanto que a face dela modificou e tudo. A gente sabe que como médico, por ética, eu não posso ficar divulgando que eu fiz a fulana, mas a fulana famosa, tudo. Mas olha que situação que nós chegamos. Então, assim, ela melhorou muito a face pela qualidade do que foi feito na cirurgia dela e foi anunciado ali, utilizando a face dela, como se tivesse sido preenchedor o resultado fantástico que foi dado para a face dela. Então, a mídia ela não vai trazer isso, ela não vai trazer essa realidade. Como nós falamos aqui, olha, a cirurgia ela envolve fatores e só não vai ter complicação quem não opera. E o cirurgião plástico, o compromisso dele, e aí você vai ver em vários estudos buscando isso, é sempre aprimorar as técnicas, compreender essas questões anatômicas para diminuir o máximo possível de algum tipo de sequela, de alteração, para que aquele paciente possa evoluir de uma forma mais rápida e recuperar para tudo isso. Aproveitando essa questão das técnicas, como é que você tem sido a sua abordagem técnica hoje? Como é que você avalia o paciente? Como é que você faz essa propedêutica? Como é que você conversa com ele? E como é que você normalmente indica uma técnica para ele? Baseada em quê, Raquel?
acredito mais que no tempo de experiência. O Dr. Paulo falou muito bem que um profissional sério precisa ser transparente com o seu paciente. Eu acredito que eu sou da medicina à moda antiga, atualizada, lógico, mas assim, a moda antiga que eu me refiro é no sentido de ser honesto. É muito importante que o médico se poste não como um deus, como um superstar de mídias sociais. O Instagram hoje é um grande problema para nós, porque na foto todas as pessoas estão bonitas. Quando você viaja para a praia, você vai postar uma foto feia? Nunca, nunca. Então, é importante assim, saber que muitas imagens são manipuladas e que essa certamente não é uma forma segura de escolher seu profissional. Uma outra coisa muito importante é valor. Valor é diferente de preço. As pessoas só pensam no preço da cirurgia. Mas é muito importante saber qual que é o valor que essa cirurgia tem para você. Porque, eventualmente, você vai pagar um preço mais baixo e vai se deparar com o famoso barato que sai caro. Porque o bom profissional, ele vai ser claro com você, ele nunca vai falar para você que cirurgia não tem complicação, pelo contrário, ele vai mostrar para você que toda cirurgia pode ter complicação, é mais frequente acontecer isso, no seu caso vai acontecer isso, e a possibilidade, as limitações técnicas e anatômicas que nós temos no procedimento, é importante que você saiba. Nunca acredite em milagres. Se a pessoa tem um rosto mais redondo, conforme o Dr. Paulo já citou, ela nunca vai ficar com um rosto magro. Não, não vai, porque não é da anatomia dela, né? Se a pessoa já tem um rosto mais anguloso e tudo, a gente consegue oferecer um resultado melhor. Se a qualidade cutânea é boa, a gente vai conseguir oferecer um resultado mais duradouro dessa cirurgia. Se a qualidade é ruim, ela vai durar menos. Então, é muito importante que na sua consulta todos esses termos sejam esclarecidos, porque é muito melhor que você desista de um profissional antes de operar do que se arrepender amargamente, eventualmente de forma irreversível depois. Olha, minha abordagem, vou copiar um pouquinho aqui, doutora Raquel, vamos começar pelo consultório. Uma mudança que eu achei muito importante nos últimos anos é avaliar as características da face do paciente, junto com o paciente, diferente do que o que a gente faz no contorno corporal, que eu costumo fazer de frente do espelho. Eu acho interessante tirar fotos em diferentes ângulos e fazer um filmezinho também e discutir com o paciente na tela que você tem ali junto da sua mesa no consultório. É incrível como a gente se vê de uma forma no espelho e de outra forma quando a gente vai observar na tela, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. E na cirurgia plástica da face, assim como na cirurgia plástica do contorno corporal, o mais importante é discutir com o paciente o seu potencial, que é exatamente o que a doutora disse agora. O paciente, cada um de nós tem um potencial diferente, né? Eu falei agora há pouco que nos meus 50 anos vão me dar de presente meu facelift, minha cervicoplastia. Não tem como eu querer comparar o meu pescoço com alguém que tem um pescoço elegante, de vértebras longas, mesmo que não tem uma estatura elevada, né? E isso, com certeza, o cirurgião tem que deixar muito claro para o paciente quando está discutindo esse potencial, quando está discutindo o que ele acredita. Cirurgião e paciente têm que ir para o centro cirúrgico com o mesmo objetivo. Eu acho que essa, sem sombra de dúvidas, é a pedra angular para a gente ter sucesso juntos. Então, quando o paciente vai avaliar o resultado, ele está avaliando igualzinho o cirurgião plástico, porque eles discutiram isso antes de uma maneira bem detalhada. Cada um aborda de uma maneira, né? Isso é muito legal, isso é muito rico. Na minha consulta, o paciente já me responde desculpa, um questionário previamente, eu refaço esse questionário conversando com o paciente.
E eu já vou olhando para o rosto do paciente, seus movimentos, posição da pálpebra, do supercílio, se levanta a boca mais de um lado do outro. Se eu percebo um canto da boca que é mais alto, ou um lábio, isso tudo já estou olhando ali. Segunda coisa, a idade é um dado. A idade não é importante para mim. Não é isso que define para mim. Terceira coisa, eu levo o paciente para frente do espelho, se é necessário eu tiro foto que o paciente não viu. Você sabia que você tem uma sobrancelha um pouco mais alta do que a outra? Não, não sabia. Às vezes o paciente tem 60 anos e não sabe, né? Então, você mostrar isso para o paciente, ele vai perceber que existe uma diferença, você vai conseguir melhorar, muitas vezes deixar parecido, igual, mas melhor. Porque às vezes ele vai ver que depois está diferente, mas ele não sabia, ele ou ela, que estava diferente. Então, eu começo minha propedêutica falando para o paciente, eu quero te ouvir. Em frente ao espelho, eu quero que você me mostre de baixo para cima, eu vou te mostrar 5 áreas. Eu quero que você me fale de cada uma, o que te incomoda, se não incomoda e por quê. Área 1, pescoço. Área 2, a face. Área 3, a pálpebra inferior. A 4, pálpebra superior. E a 5ª área, a testa. E geralmente é isso, o paciente está pior na área número 1. Então ele começa a mostrar, esse aqui me incomoda, eu penso isso assim, eu gostaria disso, pode fazer separado, não pode... E vou levando da maneira que eu acho que é interessante para esse paciente absorver, né? Mas eu acho que é muito importante você mostrar as alterações que esse paciente possui para não ter dissabores. Concordo plenamente com o Thiago, acho que essa é a pedra angular. Eu acho que você ter o mesmo objetivo, ele é fundamental. Melhor ainda a palavra é expectativa. Então eu tento baixar a expectativa. Mas mesmo assim, tem alguns pacientes que você baixa a expectativa, mas no pós-operatório o paciente já fala, doutor, mas eu achei que meu rosto ia ficar mais fino. E aí eu falo, espera, temos 3 meses ainda, a gente conversa a partir de 3 meses. Mas eu escrevo tudo no prontuário para me ajudar, para mostrar isso para o paciente. E se eu percebo alguma alteração, eu guardo esse vídeo. Por exemplo, se o paciente teve um acidente, cortou a testa, tem uma lesão do frontal. Então, eu já gravo isso daí, já mostro essas alterações porque elas já existiam antes. Então, se eu tenho uma boca mais baixa, eu consigo fazer uma tração mais vertical ali, por exemplo. Se o paciente mostrar, mas ainda tem, eu olho, mostro, olha aqui, ó, melhorou. É a palavra que eu gosto de falar para o meu paciente, melhorar. Doutor, isso aqui vai ficar... Vai acabar, né? Não, não vai acabar. Vai melhorar 70% ou 80%. Essa é a minha frase para diminuir a expectativa com o paciente. Porque é complexo, né? Eu acho que foi interessantíssimo o que vocês falaram aqui, porque envolve exatamente o que, olha, não é simples. Uma consulta, como vocês falaram aqui, é uma consulta que vai ser uma consulta demorada, exige conhecimento de fisiologia, porque se esse paciente ele é hipertenso, se esse paciente fumante, tem que ser orientado esse paciente os cuidados que ele vai ter no pré-operatório para preparar a sua cirurgia. Da mesma forma que o conhecimento anatômico daquilo que é anatomia normal e de uma anatomia distorcida pelo processo de envelhecimento, aquilo que vai trazer para esse indivíduo que precisa ser avaliado antes, colocado para ele, porque o Paulo foi me ajudou no meu doutorado, e meu doutorado fala sobre a avaliação da imagem de pacientes que foram queimados, vítimas da face. Ou seja, como é que esse paciente se vê, em outras palavras, antes de ser queimado e posteriormente a sofrer essa queimadura. Será que isso tem alguma alteração? E a gente sabe que tem alterações. Agora, você imagina uma pessoa que se via de uma forma aos 20, como é que ela se vê aos 30, como é que ela se vê aos 40. Tem muitos pacientes que eles não se veem como 40 anos. Muitas vezes ele está vendo como se a face dele tivesse 20 e poucos anos. E a hora que você traz essa realidade para alinhar exatamente essa expectativa, você consegue trazer aquilo que é real daquilo que às vezes é imaginado, mas que não é possível porque a anatomia do próprio paciente, a fisiologia, tem um limite, né? A gente sabe que acabou o procedimento ali, acaba que depende mais do paciente aquele momento ali, porque vai depender de como é que ele vai se alimentar, dos cuidados que ele vai ter ali no pós-operatório. Tudo isso vai influenciar ali para frente. Mesmo você tendo feito um trabalho brilhante, isso pode ter alterações se isso não for observado.
Então, no desenvolvimento, você vê uma cirurgia tão complexa como é a face, a Raquel falou dos nervos aqui da face, como a gente toma cuidado com isso, como que a gente tem que abordar, e para abordar a gente tem que trabalhar numa estrutura profunda que é muito próximo a eles. Ou seja, o conhecimento, a experiência que leva isso anos e anos para você chegar nesse ambiente para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Então, acho que isso é importante, você que está procurando aí fazer uma cirurgia de face, compreender isso. Que você vai procurar um especialista, procura realmente se ele é um especialista. Será que esse indivíduo é um cirurgião plástico ou não? E vai atrás para saber realmente se tem uma experiência, se faz esse tipo de cirurgia ou não. Por quê? Porque isso que é um diferencial. O diferencial não é foto do que está antes e depois. Como o Thiago falou, fotos podem ser manipuladas, podem ser colocadas ali. O diferencial é você conhecer que ele fez uma formação adequada, estudou para aquilo, trabalhou com aquilo e está desenvolvendo um trabalho na cirurgia plástica com aquilo ali. Se você conhecer esse profissional antes, que hoje é muito fácil, hoje você tem meios para poder ir atrás disso e perguntar. Você vai ter colegas médicos, você vai ter colegas que vão. Você pode perguntar sobre aquele profissional, ele faz isso, faz aquilo, você já viu. A pessoa vai te indicando e você vai procurando, e aquele que você sentir mais empatia, você vai desenvolver o seu trabalho ali com ele e conversar com ele, né? A gente falou sobre honestidade, transparência, que isso é básico, na verdade. Isso faz parte da medicina e é o que a gente trabalha como cirurgião plástico para passar para cada paciente, para compreender que a cirurgia ela é possível, há melhorias, mas também há limites. E nem sempre aquilo que é visto antigamente era uma revista, né? Quantos de nós aqui chegava paciente com uma revista lá, eu quero minha mama igual essa moça. E a gente sabe que não é assim, porque depende muito do que ela já tem e o que ela quer chegar, o que ela quer melhorar para alcançar um resultado mais satisfatório ali para ela a médio e longo prazo dentro das cirurgias, né? Pergunta para você, Thiago. Eu queria saber, é possível a gente fazer a cirurgia de face associada com outros procedimentos, com outras cirurgias? Se é possível, o que você indica, o que você normalmente orienta para os pacientes? Veja só, o importante quando a gente vai avaliar um paciente para indicar a combinação de mais de um tipo de cirurgia, um tipo de procedimento, é avaliar de uma maneira muito personalizada o risco, o quanto isso vai aumentar o risco para o paciente. Uma cirurgia de face, quando a gente está falando de um facelift, de um rejuvenescimento panfacial, pescoço, a bochecha, enfim, as 5 áreas que o Dr. Paulo Renato acabou de colocar, não vejo a menor possibilidade de associar isso com outros procedimentos do contorno corporal. No entanto, é possível a gente fazer cirurgias menores na face, associadas a cirurgias de outras partes do corpo. Algo que melhorou muito, eu acho assim que a maioria de nós que opera face deve considerar bastante o uso da gordura corporal no rosto, e pode ser usado de diferentes formas. Isso pode tanto ser usado até sob anestesia local, em ambiente ambulatorial, como na vigência de uma cirurgia de contorno corporal. É perfeitamente possível o tratamento da pele com um tipo de enxerto nano fat graft, que é um enxerto que ele é rico em células precursoras, células tronco de gordura. Assim como fazer enxertos de gordura na face, que é possível fazer um paralelo, uma analogia com os preenchimentos de ácido hialurônico, mas sem sombra de dúvida que em algumas regiões, em algumas situações, a gordura ganha bastante, porque você tem um perfil, muitas vezes, de envelhecimento facial com a perda de volume. Nesses pacientes que envelhecem com uma deflação, com a perda de volume, o enxerto de gordura é muito interessante e é um procedimento mais rápido e que eu vejo ele perfeitamente possível de ser associado, assim como cirurgias periorbitárias das pálpebras. Agora, um facelift que vai ser abordado os 3/3 da face, ele ser feito junto com uma cirurgia de mama, uma cirurgia de contorno corporal, eu não acho prudente, é a minha opinião. Isso depende da situação, né? Como eu falei, a semana passada, essa paciente que eu trabalhei, que tinha um silicone no rosto, eu tirei um lipoma no braço dela de 15 centímetros, grande. Mas eu não mexi em pálpebras e não mexi na parte de suspensão. Então, digamos assim, foi uma troca. Hoje, foi uma face completa,
com enxerto de gordura, com suspensão, pálpebra superior, pálpebra inferior, bichectomia, trabalhando o pescoço profundo, pescoço, um rosto, foram 6 horas e meia, quase 7 horas de cirurgia. Então, eu não faço. Então, assim, uma das cirurgias, para mim, que são sempre desafiadoras também, é mama. São 2, né? E nem sempre a gente consegue. Então, você monta, desmonta, monta, desmonta. E segundo, o nariz. Então, às vezes, você abre o nariz, você acha que vai ser tranquilo, de repente você percebe que você não tem cartilagem suficiente, você precisa de costela. Então, aquela cirurgia de nariz que poderia se gastar 2 horas, pode virar 4, pode virar 6, pode ser um tempo muito prolongado. Então, eu já falo para o meu paciente que eu não faço, a não ser uma situação como essa da semana passada, né? Mas do dia a dia, eu não misturo corporal com a facial. Normalmente também eu não faço, exceto em raras exceções em que o porte da cirurgia de face seja pequeno, associado a uma cirurgia corporal também pequena. Por exemplo, uma paciente que vai fazer uma inclusão de prótese de mama, que é uma cirurgia relativamente rápida, com uma cirurgia de face em que a gente não vai fazer uma face completa. Não é uma cirurgia de tão alta complexidade. Complexidade se refere tanto à complexidade técnica do procedimento, como a duração do procedimento, como a compatibilidade. Por exemplo, tem pacientes que nos procuram querendo associar uma lipoaspiração com uma cirurgia de face. Habitualmente, quando nós fazemos uma lipoaspiração, nós utilizamos medicação, produtos, né, medicamentos anticoagulantes para prevenir o processo de trombose e embolia pulmonar. Isso é uma coisa bastante prejudicial, eventualmente, em alguns tipos de face, principalmente em pacientes hipertensos. Então, você se depara com uma situação em que uma cirurgia atrapalha o desenvolvimento pós-operatório da outra. Então, nesses casos, eu não associo. Eventualmente, existem cirurgias e cirurgias. Então, quando nós estamos diante de uma face completa, principalmente com a região órbito-palpebral, e é uma coisa também bastante banalizada, que as pessoas falam assim, fazer só uma pálpebrazinha. Uma pálpebrazinha é uma cirurgia extremamente complexa, não é uma pálpebrazinha. Em alguns casos, a gente precisa associar 4, 5 procedimentos cirúrgicos numa cirurgia de pálpebra. Isso vai aumentando a complexidade, o tempo cirúrgico, e é muito importante essa coisa que o Dr. Paulo citou no início da fala dele. Quando você entra para uma cirurgia de face, você tem que entrar de forma mais cautelosa possível, com o maior foco possível. Então, se você começa, vai fazer face, mais nariz, mais mama, mais isso, mais aquilo, você acaba diluindo o seu foco do procedimento principal. Então, nariz é um grande exemplo. É muito comum a gente associar rinoplastia com cirurgia de face, desde que o nariz nos pareça, pela avaliação propedêutica pré-operatória, nos pareça ser um nariz relativamente simples de fazer. Mas nós podemos, durante o procedimento, nos deparar com situações que às vezes nos exijam mais concentração, mais tempo cirúrgico. Então, normalmente, face, por se tratar de uma cirurgia grande, principalmente quando inclui a região órbito-palpebral, região frontal, eu não gosto de associar com nenhum outro procedimento. E, Paulo, na sua opinião hoje, qual que seria a maior inovação, né? Se pensar, cirurgia da plástica da face, você tem as redes lá do Ausward, você tem um enxerto de gordura na face, você tem o nanofat, você tem algumas modificações técnicas que foram feitas aí, né? Quantos anos de estudo? Qual seria a maior inovação que você percebeu hoje para a cirurgia de face? Eu concordo com você. Algumas que você falou, a rede, eu nunca mais tive um hematoma, eu tinha uma estatística de 3% de hematoma, eu tinha que voltar para a sala de cirurgia, abrir, limpar, lavar, fechar, mais 2 horas de cirurgia, que geralmente dava dos 2 lados, o paciente ficava mais tenso, pressão subia, sangrava do outro lado, enfim. Eu nunca mais tive esse sangramento, tive que voltar. Eu posso dizer que os últimos 300 pacientes, mais ou menos.
talvez um pouco menos. Ou seja, em torno de 3% seriam aí 9 pacientes em 300 casos, né? E eu não tive mais nenhum. Então, eu acho que foi uma grande evolução. As tecnologias têm evolução, por exemplo, o Morpheus, se você utilizar durante o procedimento. As técnicas, né? Por exemplo, o próprio plano profundo, que ele não é novo. Eu conheci o idealizador, eu vi uma apresentação dele quando eu terminei minha residência. Na época, eu falei assim, esse cara é louco. Falei, eu jamais faria isso, jamais. Ele foi trucidado, foi na NYU, na Universidade de Nova York. E eu encontrei com ele no Congresso Brasileiro, em Santa Catarina, eu contei essa história para ele, ele foi trucidado. Ele falou, eu me lembro. Lógico que ele não lembrava de mim, né? Mas um bagrinho que estava ali. Mas eu coloquei isso, inclusive, no Instagram. Ele foi disruptivo. Foi uma pessoa que quebrou o paradigma, né? Lógico, a técnica foi modificada, foi adaptada e foi possibilitado um caminho para se chegar. Não quero dizer que o plano profundo seja a melhor técnica. Hoje eu acredito muito nela. Mas a medicina, a verdade, é temporária, né? Por isso que é importante nós sabermos outras áreas técnicas. Mas eu acho que foi a gordura. A gordura, para mim, ela foi inovadora. Eu acredito na gordura como preenchedora, como volumetria, como faz parte do pilar de sustentação e, como agora há pouco o Thiago falou, como nanofeto, como regenerador. Então, hoje, a paciente com rosto grande, redondo, acima do peso, e ela não emagreceu, não mora no Brasil, veio, mesmo assim eu coloquei gordura. Para volume, não. Preenchedor em áreas específicas e áreas de regeneração. Então, para mim, a gordura, e quantos anos que ela existe? E a cada dia que passa, ela só nos mostra evolução, melhoria. Então, acho que a gordura ela foi inovadora. Eu lembro naquele congresso do Chile, em Santiago, ISEPS. Que a gente estava. A gente tava lá e, assim, gordura na face, gordura na mama, gordura... A gordura realmente ela trouxe um benefício muito grande. Até na própria cirurgia reconstrutiva hoje, nas feridas, você usa gordura só cobrindo, como se fosse um curativo. E ela tem um efeito de granulação da ferida fantástico, por causa desses fatores que vocês citaram. E você, Thiago, o que você acha aí que... A gordura é fantástico, né? Vou até só aproveitar o gancho aqui. Eu tive a oportunidade de tratar uma ferida com a tecnologia de pressão negativa, já é antiga. Sim. Eu lembro na residência a gente tentou usar aquele sistema, porque é caro, infelizmente não tinha condição, mas de você usar o aparelho, ainda mais naquela época, era muito mais caro. A gente fez aquele esqueminha que nós aprendemos lá em Ribeirão Preto e fomos tentar fazer na unidade de queimados. Era o esquema da USP, né? Só que Era da preso, USP. tinha que ficar preso, o paciente ficava preso ali. Aí a gente colocou um medidorzinho de pressão, colocou numa seringa de bico de fazer lipo, né? E aí colocava uma Bacalhau, que é uma pinça que poderia segurar, enfim, artimanhas para tentar driblar essa situação de não ter as condições de fazer, mas só para dizer que esse procedimento não é novo. E aí, eu fico imaginando, como é que você poderia usar a gordura, né, num sistema de curativo a vácuo? Tem o tal do pool, né, que tem jeito de você fazer o curativo a vácuo, que é esse tipo de situação que fica o tempo inteiro sugando um pouquinho ali, né, deixando sob pressão negativa a ferida, e isso estimula os tecidos a curar mais rápido, aumenta a circulação e tudo mais. Como é que você vai fazer isso e ter gordura lá? Então, você tem jeito de embeber, colocar uma telinha, a gordura fica ali, e realmente eu tive essa experiência e foi muito, muito interessante. Então, eu concordo com a questão da gordura, sem sombra de dúvida. Na minha prática, sou muito apaixonado por pescoço, porque foi assim um divisor de águas para mim, depois que eu tive a oportunidade de começar a testar técnicas profundas. E aí as duas coisas eu tenho que dizer que foi depois da formação, depois da residência médica, e os irmãos Auerswald, os brasileiros, eles têm não só a questão da rede, que sem sombra de dúvida, eu não sei um cirurgião de face que não usa a rede mais. No mundo inteiro, qualquer lugar do mundo, se não usa, pelo menos assim, se teve um hematoma, vai tratar e vai pôr a rede ali depois, né? Já fala, não, eu não uso porque demora, alguma coisa assim, mas se der ruim eu vou lá e vou usar, né? Então a rede para mim
é algo que transformou. Não tem medo mais de operar uma face masculina. O homem tem maior chance de sangrar e ter hematoma, e a gente vai para casa e dorme muito tranquilo com a rede, né? Eu acho que fica mais ou menos dentro disso aí. A questão técnica foi importante, mas mesmo tendo surgido lá atrás o retalho do sistema músculo-aponeurótico, essa evolução é fantástica, e eles tornaram isso acessível através dos cursos do Full Face, e é algo assim de nível altíssimo, né, que nós temos aqui. A contribuição dessa turma aí para a cirurgia de face é inestimável. Eu acredito que eu não tenho mais nada a acrescentar, foram falas excelentes. E na minha prática também eu tenho utilizado de rotina a rede hemostática. Eu gosto de mostrar para a paciente o aspecto que ela vai ficar. Eu mantenho a rede por 48 horas em faces femininas e 72 horas em faces masculinas, como é preconizado pelos idealizadores da rede. Então, inicialmente, a rede tem um aspecto grosseiro na face, mas a quantidade de benefícios que ela traz é inestimável, porque só nós, cirurgiões, sabemos o quanto é complicado reoperar um paciente que sangra de madrugada. E sangrar não é ficar com um roxinho na face, é sangramentos acentuados que, eventualmente, num pescoço, podem até causar desvios de traqueia e dificuldade, obstrução respiratória. Então, um hematoma de face, ele pode ser uma coisa muito complexa e potencialmente grave. Então, a rede hemostática eu acho que é um enorme divisor de águas. E com relação à gordura citada, a gordura tem todas essas propriedades, e ela pode ser utilizada de 3 formas, em 3 tamanhos diferentes. Nós temos filtros específicos para dimensionar essa gordura. Então, ela pode ser utilizada tanto para volumização quanto para células tronco. Ela é vastamente utilizada em cirurgia reparadora, em queimaduras, muitas vezes pacientes sequelas de queimados, que têm muitas retrações na pele. A gente pode utilizar a gordura com uma melhora muito expressiva dessa situação de retração cutânea. Ela otimiza a qualidade da pele. Paciente que faz reconstrução mamária, que fez radioterapia anteriormente, é incrível a quantidade de benefícios que a gordura consegue nos oferecer hoje. Bom, é muito legal porque o que foi falado aqui, grande parte do que a gente falou aqui, tem vários estudos comprovando a eficácia e eficiência do que a gente está falando. Então você vê, recentemente mesmo foi publicado um artigo mostrando a perfusão da derme, da pele, praticamente inalterada, utilizando a rede, né, que a gente fala rede de Auerswald. Então, assim, mostrando a efetividade, a segurança, o cuidado que você tem isso, a gordura, há quanto tempo ela está sendo utilizada, esses estudos que trabalham para a gente poder ver exatamente essas modificações. Então, são coisas que hoje a gente sabe que cientificamente são coisas que têm benefício comprovado. E olha, a gordura é do próprio organismo do paciente, você não vai precisar tirar de lugar, você não precisa colocar um produto extra, o próprio produto daquele indivíduo utilizando em benefício dele próprio com todas essas vantagens. Então você melhora a sensibilidade da pele, você melhora a qualidade dessa pele, você tem a estimulação da neovascularização naquela região, ou seja, você traz benefícios que são inclusive rejuvenescedores, né, para esse indivíduo poder usufruir disso. Eu queria perguntar para vocês, hoje eu coloquei lá para a gente, saiu um estudo, né, mostrando sobre uma realidade de como que o cirurgião plástico cuida da sua saúde física e mental. E eu queria saber de vocês como vocês cuidam da sua saúde física e mental para estar lidando, porque às vezes a pessoa não entende a vida e compreende como é que é uma realidade do médico, do cirurgião plástico, como ela é exaustiva, ela é... né? A pessoa tem que se dedicar. Então você tem cirurgias que são extenuantes, que demoram porque são delicadas. Você tem uma grama de ter que estar estudando para estar se renovando. São congressos. Então você tem uma grande amplitude de coisas que você tem que estar fazendo para estar se atualizando, se organizando, para poder trazer aquele resultado mais adequado para o paciente. Eu queria saber de vocês o que vocês fazem. Como é que você faz isso, Raquel?
Você que é mãe, mulheres, né? Esposa, tudo isso. Uma E vez sendo, cirurgião. uma vez tendo esse duplo emprego, né, digamos assim, é um pouco mais complicado, mas eu acredito que consegue se driblar bem. Eu acredito que o ser humano tem uma capacidade inesgotável de adaptação às suas realidades. Então, é importantíssimo que nós pratiquemos exercícios físicos, cuidemos da nossa saúde. Isso às vezes nem sempre é fácil, tá? Porque, como o doutor Fabiano citou, muitas cirurgias nossas são extremamente longas, duram 6 horas, 8 horas, e além do procedimento cirúrgico em si, nós temos que atender ao consultório também, tanto as novas consultas, quanto aos retornos das pessoas que operaram. Então, é importante eventualmente acompanhar o que eu faço de rotina, acompanhar por até 1 ano o paciente para ver qualidade cicatricial, para ver se ficou tudo ok, tá? Então, é muito importante que nós zelemos pelo nosso bem-estar, através de exercício físico, dieta boa o quanto pudermos, né? Porque muitas vezes nós não temos tempo para esse tipo de coisa, mas a saúde mental também é muito importante. Você cultivar um hobby. Eu gosto muito de ler literatura, não só estudar, mas literatura mesmo não médica, ficção, né? E gosto muito de cozinhar. Então, é importante que você tenha E esse tomar tipo de... vinho. Esse cozinha essa. tomar vinho aí, já vi que vai Essa rolar um porque não, convite aqui depois. essa ó, porque olha não só. pegava bem, viu, doutor Paulo? Tô no lugar certo, na hora certa. Então, o que acontece é que é muito importante que nós tenhamos foco de que a vida social, ela não é menos importante para um profissional dedicado. Pelo contrário, um profissional dedicado, ele precisa relaxar em outros momentos, porque é nos momentos de relaxamento e que ele obtém maior crescimento profissional, em que depois de estudar, você vive um momento social agradável, você acaba assimilando melhor aquele conhecimento. Eu acredito que isso é uma forma importante de preservar a sua saúde. Preservar a sua saúde é muito importante porque se o cirurgião não tiver saúde, ele não vai poder oferecer o seu melhor desempenho na melhor execução da cirurgia. Eu, do ponto de vista da saúde física, eu aprendi há alguns anos que sem fazer musculação não dá para a gente fazer cirurgia de várias horas. Então, a musculação para mim é importantíssima. Quando era bem mais jovem, eu tinha muito mais dores no corpo e tudo mais do que... Então, a musculação 2 vezes por semana, ela é sagrada há mais de 5 anos. O exercício aeróbico e um cardápio um pouco mais saudável e menos calórico, eu confesso que aí o problema já não é tanto por conta de ser cirurgião plástico e de dedicar muito tempo para a medicina, mas sim por causa da fraqueza humana mesmo nesse sentido. Agora, a nossa saúde mental, essa questão da gente se preocupar muito, preocupar também com a alma mesmo da gente, né? Eu acredito que na família a gente tem resposta para muita coisa. Eu tenho uma filhinha de 7 anos e depois dela mudou completamente a minha maneira de ver o mundo e meu tempo de qualidade hoje é quase, eu diria que é sempre junto com a família mesmo. Isso foi uma grande transformação na minha vida e isso eu acho que foi fundamental. Até os hobbies, o hobby da gente, ela participa e tal, e isso faz uma diferença muito grande. Tá me olhando desse jeito por quê? Vamos lá. Eu concordo com vocês dois. Eu acho que o Thiago falou assim brilhantemente que o exercício ele é fundamental. Eu faço exercício, academia todo dia de manhã. Acordo às 5 da manhã, literalmente. A academia está abrindo. O rapaz já me olha de lado, assim, tem meia dúzia de velhos, mais velhos ali, que estão tudo cedo e o cara abrindo a academia, ele pensando assim, já está aqui na porta, né? Então, eu alterno entre a musculação 2 a 3 vezes por semana e o pilates. Eu não viveria sem o pilates. Eu tenho dores nas costas e tudo, e que me faz segurar, aguentar. Essa cirurgia de face, o cirurgião de face, ele sofre muito, principalmente a cervical. Então, se você não estiver muito bem preparado, você não aguenta o tranco. Então, semana passada foram 4 cirurgias de face, cirurgias de 6, 7 horas. Todos os dias, exceto a quarta-feira, que era o dia de faculdade, né, da universidade.
Então, é extremamente cansativo, desgastante, física e mentalmente, que você tem que estar focado o tempo inteiro. Eu acho que a parte mental, ela é fundamental. Eu adoro caminhada, adoro viajar. Eu tento fazer isso o máximo possível dentro das possibilidades. Mas eu acho que a pedra-chave que nos dá isso daí chama-se família. Pelo menos o que eu acredito, quando eu tenho meu tempo livre, eu quero ficar junto com família. Nem sempre a gente consegue. A medicina, ela é muito ingrata nesse ponto. Principalmente quem é da velha guarda aprendeu a trabalhar muito, né? Então, meu tempo livre, eu tenho o sábado, eu tenho o domingo, mesmo assim eu acabo acordando muito cedo, porque eu quero fazer meu dia render. Então, quando eu caminho muito cedo, que eu adoro caminhada, é uma das coisas que eu gosto, minhas trilhas, meus trekkings, minhas caminhadas, eu acordo cedo para aproveitar isso o máximo possível e poder ficar com a família. Eu acho que isso é algo assim que precisamos, para mim, eu acho que é fundamental esse suporte. Então, por exemplo, eu tive quase uma semana viajando com minha esposa, só ela e eu não com filhos dessa vez. Mas eu falei com ela, eu tenho que trabalhar então no carnaval. Eu não gosto de viajar no carnaval, período ruim, passagem você não encontra, voo cancelado, gente bêbado na estrada, eu tive que pegar uma parte para ir para uma pousada, um carro, então é ruim. Então eu negociei, então lá em casa a gente negocia, tem o congresso lá da Itália, vou dar uma aula lá. Já aproveitei, tirei mais 10 dias, 9 dias, para passear em volta. Então, eu acho que é dessa maneira, eu acho que isso é fundamental. A cabeça da gente, ela precisa disso, igual a Raquel falou, para você elaborar. Não adianta só você estudar. Eu acho que você precisa ter momentos realmente para aliviar o estresse, que é o nosso estresse do nosso dia a dia. Você vê que legal. Exatamente isso que mostra a pesquisa que a maioria dos cirurgiões plásticos, aí a pesquisa baseada nos Estados Unidos, mas é exatamente em que envolve essa questão de estar com a família, né, de você recarregar suas energias, estar ali, entender o seu papel ali como sociedade, do cuidado, do afeto da esposa, do filho, do esposo, né? Essa questão de ter hobbies, de fazer alguma atividade física, de se preparar, porque você está se preparando para poder cuidar do seu paciente, de poder suportar aquele procedimento ali por 5, 6 horas, né, intensas naquele momento ali. Você tem a questão de leitura dos hábitos, que envolve não só de atualização, mas de outras coisas que vão facilitar você focar, facilitar você até ter a criatividade ali, às vezes, para resolver uma situação dentro do procedimento que você está fazendo. Então, você vê que a gente tem várias alternativas e essas alternativas, a gente, como médico, a gente tem que buscá-las. A gente falou de alimentação. Hoje é importante demais, assim, eu faço esse preparo todo funcional para o paciente em relação a desinflamar o corpo. Porque ele vai passar por uma cirurgia que vai ter um processo inflamatório e ele vai recuperar mais rápido com isso. Então, isso é importante a gente voltar e entender. Tem um livro, eu esqueci o nome do livro, mas algumas coisas são importantes. É importante que você tenha uma qualidade de sono adequada, é importante que você faça uma atividade física, é importante que você se alimente bem. E a gente sabe que se eu pegar a maioria das pessoas, se pegar uma foto na década de 30 com a hoje, a obesidade explodiu. E isso é resultado de diminuição de atividade física, ósseo também, mental e de alimentação, de alimentos que às vezes a gente acostuma, mas que esse alimento, às vezes, ele está te fazendo mal. Eu percebo isso muito. Se eu me alimento de forma adequada, eu vou para a cirurgia, eu não sinto fome, eu não sinto cansaço. Mas se eu alimentar de forma errada, eu sinto um maior cansaço, vai ter um pouquinho mais de dor, porque o alimento acaba influenciando em toda essa parte da nossa vida, né? Eu acho que isso veio modificar tanto que, se você olhar, eu estou com 59 anos, tá? Não parece, Paulo. Obrigado. Você é meu amigo. Acho que você está mentindo. Não, falando sério. E se eu olhava uma pessoa de 59 anos, estava aposentando. Meu pai aposentou com 55 anos. Uhum. Parou cedo. E assim, eu posso dizer que eu estou na minha melhor fase profissional. Apesar do corpo não ter a mesma reatividade de 20 anos atrás, 30, 25 anos.
mas você se adapta. E respeitar isso também, isso é importante, né? Mas eu achei interessante, eu falei assim, por exemplo, a família, isso é individual. Tem gente que cada um tem um hobby, não necessariamente precisa disso, mas eu acho que é importante você ter algo que te tire um pouco dessa medicina, porque exatamente o mundo é muito grande, tem muita coisa para ser feita, né? Tem várias opções na vida aí. Acho que um dia alguém que ainda não aprendeu, mas vai aprender isso. Você é muito mais do que ser médico ou cirurgião plástico. Você é um ser humano e como ser humano você tem necessidades e tem possibilidades que são muito maiores do que a gente por profissão escolheu. E é muito bom desfrutar e entender isso, porque são essas oportunidades que a vida vai nos propondo. De repente ele vai lá para a Itália, mas ele vai para a Itália, ele vai conhecer alguma coisa histórica, ele vai passear com a esposa dele, ele vai ter ganhos ali que são muito maiores do que simplesmente a profissão nos dá. Como também é de conhecer os nossos pacientes, né? Conhecê-los, ver a alegria, ver a diferenciação, isso é um ganho muito grande para a gente, né? Pode falar. Uma coisa muito importante, culinária agrega. Não só família, como amigos. Todas as pessoas se reúnem ao redor da mesa e com uma garrafa de vinho também. Mas isso é um princípio até italiano, né? É uma coisa muito premente. Inclusive hoje, os profissionais fora da medicina, profissionais que estudam produtividade no trabalho, em diversas áreas, hoje eles mostram isso, inclusive com números bem definidos, existem trabalhos bem definidos, de que o profissional que se dedica exclusivamente ao trabalho ele tem uma produtividade menor do que o profissional que consegue equilibrar. Então, o século XXI e provavelmente os vindouros, eles vão nos trazer isso. Mais foco em equilíbrio, você saber fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes é um pouquinho difícil, mas a gente vai se equilibrando e, como eu citei, todas as pessoas conseguem se adaptar bem. Mas isso é importantíssimo para melhorar a nossa produtividade como médicos e cirurgiões. Para finalizar, eu queria que vocês falassem, às vezes, alguma coisa que eu não falei aqui sobre, que eu questionei sobre cirurgia de face, mas que você acha importante e gostaria de estar falando para o pessoal que está nos assistindo aqui sobre especificamente esse tema que a gente está abordando. Gostaria de deixar uma mensagem aqui, e eu estava conversando agora há pouco com o Fabiano antes de começarmos, e isso vai ser uma missão para a mídia social, que eu sou um pouco avesso, participo pouquíssimo, mas é de trazer o paciente para a cirurgia de face, para esquecer os estigmas do passado, porque a cirurgia de face, eu não tenho dúvida que é a parte da cirurgia plástica que mais evoluiu, e muitas vezes a maioria das vezes, vai ter uma resposta para o que o paciente deseja, melhor do que os procedimentos minimamente invasivos que nós também fazemos. Sempre vá num colega que seja honesto e transparente com você. Vá naquele colega que fale para você a realidade. O que se pode melhorar, mais ou menos o quanto se pode melhorar, mais ou menos o quanto você vai conseguir rejuvenescer, por quanto tempo isso daí nós estimamos que vai permanecer, mas sempre vá num profissional honesto, transparente e que você tenha uma empatia na primeira consulta. Veja que uma cirurgia, a evolução de uma cirurgia vai depender de um pós-operatório relativamente longo. Então, seu tempo de convivência com seu cirurgião vai ser quase de 1 ano. Então, se a relação já não deu certo, a relação médico-paciente já ficou mal definida, mal esclarecida numa primeira consulta, dificilmente ela vai melhorar no pós-operatório. Então, sempre, sempre confie muito mais na honestidade, na transparência, nas pessoas que te falam as verdades, do que nas pessoas que têm um Instagram maravilhoso. Acho que já foi falado, acho que é isso. Procurar um profissional preparado, capacitado, gabaritado, que tem experiência, que te escute. Isso eu acho que é extremamente importante, porque
senão a cirurgia ela fica do jeito do cirurgião e não imaginando o que poderia melhorar de uma forma global. Eu acho que a cirurgia tem que ser personalizada. Então, procure um cirurgião que tenha tempo para te ouvir, que tenha essa experiência. Não procure um cirurgião pelo Instagram, não escolha por ali. Ou alguma amiga que operou que te fale desse cirurgião, que você entre no site, você conheça um pouco mais desse cirurgião na sociedade, no Instagram, porém, número de seguidores, isso não é real, tá? Então, cuidado com fotografias, elas podem ser manipuladas, nem todas são, óbvio, mas procure alguém que tenha sido indicado, por exemplo, por um outro profissional que indicou aquele determinado médico, uma dermatologista que indicou um dermatologista, um colega amigo, algum vizinho que você tenha visto esse resultado. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Um abraço. Bom, a gente encerra aqui o nosso segundo podcast aqui pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, viu, Raquel, Tiago, Paulo, muito obrigado. Eu sei que a presença de vocês, dedicando um tempinho aqui para trazer, esclarecer essas dúvidas, honra a nossa sociedade e tenho certeza que vai estar transformando as pessoas que estão ali para que elas possam tomar as decisões mais assertivas, mais adequadas para o que elas estão procurando hoje de fazer uma cirurgia plástica. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigada pelo prazer. convite. Prazer a todos.